Então, boa tarde a todos. Se alguém não me estiver a ouvir bem, por favor, que diga. E eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que o Pedro me fez para falar sobre este tema, que naturalmente muito me agrada e sempre que possível tento participar em todo tipo de atividades relacionadas com o empreendedorismo social, porque é algo que eu acredito e entendo que é extraordinariamente útil para, em conjunto, podermos construir um mundo melhor. Portanto, de uma forma geral, o que me foi pedido foi para aprofundar 3 temas. Um que se prende com o facto de nós entendermos o que é isto do conceito de empreendedorismo social. Portanto, muito se tem falado sobre isto, mas se calhar ou na prática não dominamos ou não conhecemos aprofundadamente este conceito. Depois, saber quais são as diferenças entre este tipo de empresas e outro tipo de empresas. E aqui, este é o tema, portanto, foi o ponto que o Pedro me pediu no âmbito deste projeto, mas eu acho que, para além da empresa, é muito importante também definir conceitos, ou melhor, muitas vezes coisas que nós associamos ao empreendedorismo social que não são empresas sociais. E eu acho que é muito importante nós também distinguirmos este conceito. Por fim, quais são os campos de intervenção, portanto, das empresas sociais e que tipos de impactos é que podem ter no campo ético, legal, social e económico. Eu aqui, neste último ponto, vou tentar dar-vos 3 exemplos internacionais ou mundiais e 3 nacionais que eu conheço e que de facto acho que são ou que deveriam ser uma referência para todos nós. Portanto, eu depois posso partilhar isto com o Pedro e o Pedro eventualmente poderá partilhar com quem entender e poderá ser uma ferramenta para vocês. Portanto, o que é de uma forma geral, o empreendedorismo social, no fundo, é algo que tem como objetivo máximo parar a pobreza e a exclusão social. No fundo, o empreendedorismo social, ou aquilo que nós falamos de negócios sociais, é uma nova forma de resolver algumas questões com o futuro, com um novo paradigma e uma nova forma de resolvermos as coisas, afastando um pouco daquela forma mais simplista de fazer, digamos, caridade de uma forma sistémica. É evidente que o empreendedorismo social não deixa de ser empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Muitos de nós somos empreendedores ou tentamos ser empreendedores e sabemos que riscos é que corremos. Portanto, o empreendedorismo tem que ser naturalmente um processo que tem como objetivo criar algo com um novo valor acrescentado, criar algo que ainda não exista, reinterpretar alguma coisa, fazer de forma diferente, ir mais além do que os outros já foram. Claro que isto, tanto no empreendedorismo social como no empreendedorismo tipo normal, empresarial, acarreta riscos enormes, riscos financeiros, tem um desgaste muito grande nas nossas vidas, nas nossas famílias, e, portanto, é uma atividade de desgaste e com muitos riscos. Portanto, o empreendedorismo social assenta nestes pressupostos, mas tem como, no fundo, tem como objetivo não criar, no fundo, empresas com o único objetivo de gerar lucro, mas sim de resolver problemas.
basicamente, o que é que pode, qual é um dos grandes, digamos, pilares do empreendedorismo social, ou normalmente porque é que o empreendedorismo social tem assumido este protagonismo na atualidade. Uma atualidade que nós sabemos que temos alguns valores que, no fundo, invertidos ou subvertidos ou secundarizados, e muitas vezes estamos orientados e focados no lucro mais rápido. E, portanto, alguns pontos menos lucrativos ou mais dispendiosos são negligenciados por todos nós porque, no fundo, não dão lucro, não geram receita. E é aqui que o empreendedorismo social muitas vezes pode assumir um papel muito importante na sociedade. E eu optei por ilustrar um bocadinho isto com um cachorrinho, não é? Que no fundo, acaba por ser um problema, um exemplo, poderia ser outro qualquer, mas muitas vezes são seres ou pessoas, digamos, mais frágeis, que, portanto, se não for esta questão do empreendedorismo social, dificilmente verão este problema conseguirá ser ultrapassado. E, portanto, sabemos que as associações, as ONGs não governamentais, muitas vezes têm uma enorme dificuldade em gerar receitas ou ter subsídios ou ter fundos para continuar a trabalhar, vão juntando dívidas em cima de dívidas e depois este tipo, digamos, de prestação de serviço ou esta obra deixa de ter condições para continuar a funcionar. Portanto, se efetivamente nós conseguimos prestar este serviço à sociedade, gerar receitas, criar postos de trabalho, naturalmente podemos continuar a prestar este serviço. O empreendedorismo, naturalmente, e era isto que eu estava a dizer, portanto é um processo que tem que criar valor, tem que ser autossustentável, tem que ser inovador e, portanto, tem que criar aqui uma lógica de processos que implica, que tem como objetivo, portanto, perder esta dependência que muitas vezes estes serviços que são prestados à sociedade têm digamos, de verbas ou de financiamentos públicos ou no fundo, de situações económicas similares. Portanto, aqui um elemento diferenciador é que, de facto, as empresas sociais portanto, têm como objetivo perder esta dependência. Naturalmente, que tem que criar aqui um valor social acrescentado, que é que naturalmente as empresas agora já o tentam fazer, mas não estão totalmente focadas nisto. E, portanto, aqui, em detrimento do lucro, não é? Portanto, e focado em resolver alguns problemas, o empreendedorismo social assume aqui um papel importante. Naturalmente, que numa primeira abordagem, nós podemos pensar que as empresas estão muito focadas no lucro, e bem, e não têm esta visão a médio e longo prazo. Portanto, naturalmente que o retorno, quando nós fazemos aqui um forte investimento social, ou quando nós estamos focados em melhorar ou resolver problemas em grande escala, mais cedo ou mais tarde vamos receber também um retorno financeiro disto, porque há uma data de problemas que serão ou que serão naturalmente, começarão a ser resolvidos. Muitos dos presentes que estão a participar, portanto, nesta reunião são professores. Os professores são elementos fundamentais nesta área, portanto, a verdadeira igualdade de oportunidades só será conseguida se efetivamente nós estivermos em igual ou minimamente numa igualdade de circunstâncias culturais para conseguirmos chegar à informação, porque se assim não for será muito difícil e, portanto, o investimento na educação a curto, médio prazo implica uma despesa, mas já sabemos que a médio e longo prazo terá um retorno financeiro muito melhor, porque a sociedade será mais culta, mais organizada, mais eficiente, as empresas terão melhores quadros e por aí fora. Portanto, aqui
normalmente os empreendedores sociais têm que estar focados e normalmente estão ou devem estar focados numa missão. Eu aqui optei por colocar esta imagem de desertificação, porque tive a oportunidade de participar num encontro em Itália, em que um dos objetivos, portanto, aliás, numa entidade, portanto, muito similar a esta que estamos hoje aqui a falar, tinha como objetivo criar um projeto que serviria para travar a desertificação. E, portanto, isto também pode ser, efetivamente, é algo que muito dificilmente as empresas ditas normais conseguirão, no fundo, abordar, mas as empresas ou os empreendedores sociais poderão materializar ou concretizar ou ter uma visão que possa, de uma forma sustentada, criar soluções para ajudar a travar o problema da desertificação, que nos afeta a todos nós e que tem custos inerentes. Portanto, se nós não começarmos a agir preventivamente, vamos ter que reagir e isto naturalmente terão consequências muito mais graves. Tudo que tem a ver com digamos, o empreendedorismo social implica criarmos parcerias. Nós aqui, eu muitas vezes até o André Reis, sabemos a importância disto. Portanto, muitas vezes para atingirmos objetivos, mesmo para criar novos produtos, para desenvolver novas ferramentas, temos que criar sinergias com quem está no mercado, com empresas, e muitas vezes esta troca de conhecimentos, esta troca de saberes, permite-nos avançar mais rápido e atingir soluções melhores. Miguel, desculpa, posso interromper um segundinho, desculpa, Miguel. É que eu falando por mim, e penso que os colegas aqui do gabinete também não estão a conseguir acompanhar os slides. Não sei se há algum problema na partilha do ecrã, mas nós não estamos a acompanhar os slides. Está separado no segundo diapositivo. Exatamente. Aí vocês não me avisam. Eu fui apurar aqui a preparar isto minuciosamente. Estive aqui uma semana inteira a preparar isto. Eu pensava que porque eu estou na sala 05 e tenho dificuldades de internet, até pensei que fosse só eu e não queria estar um bocadinho. Força, Miguel. Desculpa. Oh, Miguel, para não eu vou partilhar novamente. Semana, eu partilhei toda uma apresentação PowerPoint na reunião do ECAVET e ninguém viu e ninguém me disse nada. Portanto... E agora, conseguem ver? Agora sim, Miguel. Pronto. Obrigado, Miguel. Se quiserem, eu repito tudo outra vez. Não vale a pena. Mas eu também na memória. Não vou poder fazer. Pronto, ponto número 2. Entender as diferenças entre empresa e outros tipos de empresas. Portanto, o que é considerado uma empresa social e o que é que distingue as empresas sociais das ditas empresas normais. Este slide é importante que vejam. Não sei se estão a ver. Ficou no primeiro ou estão a ver este? Nós estamos a ver as principais diferenças. Muito bem. Pronto, do lado esquerdo, vocês têm as características das empresas sociais e do lado direito têm, no fundo, as diferenças das empresas, do lado esquerdo, as empresas normais e do lado direito, as sociais. Portanto, umas, naturalmente, têm que gerar lucro, incluir... eu acho que não me expliquei bem relativamente a isto. Isto tem a ver com aquela questão que eu vos falei, que é a questão das empresas sociais e das organizações sociais. Era isto que eu queria dizer. Muitas vezes nós confundimos, por exemplo, a Cruz Vermelha com uma empresa social ou com empreendedorismo social. A empresa social pode gerar lucro. Não é esse o seu objetivo, mas não há nenhuma condicionante que impeça essa empresa de gerar lucro. Ou seja, se ela der resposta no fundo, às suas solicitações de resolver o seu próprio, os seus problemas sociais, e se ainda por cima gerar lucro, ótimo. As organizações sociais não podem gerar lucro. Portanto,
em termos de recursos humanos, normalmente o objetivo é incluir as pessoas de baixo rendimento, integrá-las na sociedade, podem cobrar pelos serviços que oferecem e devem ser autossustentáveis, devem empregar e remunerar os seus funcionários e pagam impostos. Portanto, vejam que o empreendedorismo social, no fundo, cria valor acrescentado. Não é que eu esteja, no fundo, a secundarizar os outros modelos ou a depreciar os outros modelos, também são igualmente válidos. Mas isto é o que, no fundo, distingue o empreendedorismo social das organizações sociais. Por exemplo, reparem, no quadro do lado direito, não podem ter fins lucrativos, é aberto a todo o tipo de pessoas, ou seja, não permite selecionar e escolher quadros, faz caridade, depende de apoios financeiros, pode ter vínculos laborais ou não, e podem ter imunidade e isenções fiscais, coisa que as empresas sociais não. Portanto, no fundo, são empresas, digamos, com fins sociais, mas que se gerem mais ou menos pelas mesmas regras das empresas normais. Pronto, relativamente ao último ponto, casos de sucesso em termos de empreendedorismo social. Portanto, estes senhores são 3 empreendedores sociais portugueses que viram o seu trabalho reconhecido internacionalmente pela uma organização. Pronto. Em termos internacionais, reparem, temos aqui o caso da Wikipédia, portanto, que foi uma ideia do Jimmy Wales. Depois temos o microcrédito, com o Mohamed Yunus, e depois outro grande exemplo tem a ver com um prémio Nobel, no fundo, que foi um projeto que tinha a ver com a abolição da escravatura infantil. No caso português, os empreendedores sociais que foram distinguidos foi a Alexandra Machado, com um projeto, com uma empresa que se designa como Girl Move Academy. Portanto, este projeto tinha a ver com criar ferramentas para que as mulheres em todo o mundo, particularmente nos países que são segregados ou nos países de terceiro mundo, normalmente em que a mulher não tem os mesmos meios para se assumir, digamos, na sociedade como os homens. Portanto, criou aqui uma data de ferramentas e elaborou uma estratégia para que estas mulheres com realidades sociais diferentes pudessem, no fundo, evoluir e ter mais qualidade de vida. Depois, o Hugo Menino Aguiar criou outro projeto que é o SPEAK. Portanto, o projeto SPEAK tem a ver com a integração de refugiados, como a própria palavra indica. SPEAK tem a ver com, logo numa primeira fase, ultrapassar a barreira linguística e, portanto, ter aqui uma estratégia que possa, no fundo, integrar os refugiados de uma forma mais humana, mais eficaz. E lá está. Portanto, numa primeira fase, olhamos para isto como um custo, mas se nada fizermos, naturalmente que vai ter um prejuízo, ou vai nos custar muito mais do que se nada fizermos a montante. O António Belo criou um projeto que é o Just a Change, que é algo que eu acho muito interessante e que gostaria de ter participado ou gostaria de ter feito uma coisa similar, talvez quando tenha mais tempo ou quando me reformar, daqui a 1 ano ou 2, que é isso que eu pretendo, talvez faça uma coisa parecida. Não sei se me estão a ouvir. Estou perfeitamente. Sim, pronto, ok. Pronto, o Just a Change tem a ver com o facto de mudar casas ou de mudar cidades, formas diferentes de habitar, portanto, criar um conjunto de ferramentas e reunir um conjunto de pessoas em que possam mudar uma habitação ou possam mudar uma pequena aldeia, coisas que, para quem é da área, com alguma organização, consegue resolver. Isto implica, ou isto pode mudar vidas, né? Portanto, no fundo tem a ver com uma nova forma de estar e de nos organizarmos
que atualmente, portanto, as pessoas estão muito mais disponíveis e estão muito mais sensibilizadas para estas causas. Pronto, e era isto que eu vos queria dizer. Espero que a minha apresentação tenha sido útil e dentro do tempo que me foi disponibilizado foi aquilo que eu consegui, no fundo, partilhar e tentar dar o meu contributo para este projeto. Certíssimo. Miguel, agradeço, e todos os convidados, penso, agradecem imenso esta apresentação que preparaste. Facilitaste de sobremaneira o meu trabalho na apresentação deste primeiro webinar e dos outros dois. Antes de te deixar ir, Miguel, que eu sei que tens uma agenda apertada, gostava só de perguntar, agora não falando enquanto membro da APSU, mas falando do teu papel na Escola Profissional de Espinho, e sabendo que este projeto estará ligado ao empreendedorismo social dos jovens e nas práticas cooperativas que os professores poderão passar aos nossos jovens alunos, queres deixar alguma mensagem, enquanto representante da escola, à nossa comunidade de professores, não só de Espinho, mas de Cortegaça e Externato? Sim. Conforme eu já referi, os professores assumem um papel fundamental e decisivo nesta questão do empreendedorismo social. Os professores estão todos os dias no terreno e todos os dias podem mudar vidas. E mudam mesmo, não é? Muitas vezes, pequenos conselhos ou exemplos de casos práticos, ou um ou outro telefonema, ou a valorização de uma ou outra característica que um aluno tenha, isto é absolutamente fundamental. Nós temos já o fizemos no passado, continuamos a fazer, portanto, nós temos aqui um projeto entre mãos que tem a ver com a criação de startups e que se prende com a valorização do percurso dos alunos e, no fundo, avançar com as provas de aptidão profissionais efetivamente com as melhores e podermos transformá-las em negócios numa lógica de startups, que é muito parecido com isto que nós estamos a falar do empreendedorismo social. Portanto, passam-nos pelas mãos ótimos alunos que têm um espírito criativo muito forte, com ótimas ideias de negócio, e nós podemos dar um empurrão, podemos ajudar, podemos alavancá-los e, a partir daqui, podemos criar novos postos de trabalho, nova riqueza, e no fundo, darmos aqui o nosso contributo para também melhorarmos e resolvermos alguns problemas, não só sociais, mas também como económicos. Ok. Pronto, espero que tenha respondido a tudo que me pediram e que tenha sido claro e que tenha sido útil